Olá, galera. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre a Revolução Industrial. Primeiramente, queria aqui ressaltar, vamos fazer um breve apanhado daquela aula sobre a importância da Revolução Industrial, já que foi neste período, neste evento histórico ao qual as relações de trabalho que hoje nós conhecemos no mundo contemporâneo, na atualidade, elas começaram a ser estabelecidas. Então, como vamos ver na aula de hoje, vai se criar grupos como burguesia e proletariado, a indústria, as fábricas e o novo entendimento de riqueza começa a ser debatido, começa a ser difundido dentro das sociedades. Você vai ter aí uma reconfiguração do mundo e nós vamos entender dentro desse processo histórico como o nosso mundo contemporâneo ele vai se constituindo. Então, para quem não assistiu à aula anterior, eu aconselho a voltar a assistir para ver os conceitos que nós utilizamos, para entender como foi este processo e como nós vamos debater o que é a indústria, o que é fábrica, o que é classes operárias, o que é classe burguesa e assim por diante. Então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos aqui, esta é a segunda parte. Hoje nós vamos trabalhar dentro das relações de trabalho na Revolução Industrial, sendo que a aula passada nós trabalhamos com os conceitos da Revolução Industrial, e hoje nós vamos trabalhar aí as relações de trabalho, como elas surgiram, como elas estavam dentro deste movimento. Aí eu trouxe para vocês as características. A Revolução Industrial, meados do século XVIII, mudou completamente o modo de produção de mercadorias, a forma de organização, a força de trabalho, a relação entre capital e trabalho, e marca na história o domínio do homem sobre novas formas de energias aplicadas à produção industrial. Ou seja, o ser humano, dentro da Revolução Industrial, ele vai começar a buscar alternativas que possa não só aumentar o seu lucro, mas também que facilite e dê novas alternativas a ele, de trabalhar e de ter o acesso a novas fontes de energias, as novas fontes de alimento, fazer com que as coisas, o mundo que estava ao seu redor se ampliasse, a concepção, a visão, os estilos e assim por diante. Então é a busca ao qual eles começam a prevalecer aí, a busca da ciência, principalmente eles vão ter como aliada o conhecimento científico, lembrando que nós estudamos sobre o iluminismo, e é interessante que está dentro dessa lógica de que a ciência agora ela começa a ser uma aliada para o progresso. Então, a Revolução Industrial está dentro dessa característica de ideia de progresso ao qual é necessário as sociedades estarem submetidas para alcançarem aí novos horizontes, novos anseios. Então essas fontes de energia, gente, vai possibilitar até mesmo aí novas formas de reutilização do meio ambiente, dos materiais oferecidos pela natureza, como carvão, como ferro, como o ouro e outras matérias-primas que antes não tinham tanta importância ou elas eram pouco exploradas, eram exploradas, mas não tão quanto vai ser aí a partir da Revolução Industrial. Então, a relação do homem com o meio ambiente ela se modifica, a relação do homem com o outro se modifica, a relação do homem, do ser humano, quando eu falo em homem, eu estou falando de ser humano,
com os indivíduos e com os seres que estão na natureza, ela se modifica a partir da Revolução Industrial. As coisas começam a tomar um novo sentido e as coisas começam a ser visadas como uma nova forma de utilização, né? Então a natureza aí ela começa a modificar, a ser modificada a partir dos interesses diretos do homem. Inicialmente, a máquina a vapor foi a tônica de fonte de energia para mover as máquinas. Depois, o processo se intensificou com o domínio da eletricidade, dos motores a combustão interna, movidos a derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, né? Então, veja que isso só vai ser possível, né, a criação de motores a vapor e também a descoberta não, né, o conhecimento de como transformar energias ou fontes de energias minerais em energias de combustão, onde você está ali queimando e fazendo com que esse motor ele comece a funcionar a partir do avanço científico, né? Dentro das pesquisas, dentro do desenvolvimento da área da física, da matemática e também o conhecimento sobre botânica, que quando a gente fala de botânica é como se estivéssemos falando diretamente das aulas de biologia ou de ciência, quando a gente está estudando aí principalmente as vegetações, né? As espécies que poderiam ser utilizadas como esta capacidade de poder produzir energias, o conhecimento da geografia, o conhecimento aí de áreas onde poderia suprir ou ter esses minérios ou essas vegetações capazes de produzir essas energias. Então, é importante ressaltar que você está vivendo aí no século XVIII o movimento das luzes, que também vai impulsionar, novamente eu volto a repetir, o pensamento da utilização de novas formas, de novas relações do homem, para que ele obtenha o progresso. Aí esse progresso ele está voltado também de como o homem ele começa a compreender a natureza, as coisas e modificar os seus modos de vida. Novamente eu volto a repetir a importância, né, de quem não prestou atenção nas aulas de revolução do iluminismo, na verdade, voltem. Se tiverem dúvidas, façam, perguntem. É muito importante para nós entendermos este processo de como o iluminismo ele vai influenciar as sociedades até os dias de hoje. Veja que muitos das nossas leis, das constituições dos países, elas estão baseadas na ideia do iluminismo, nas ideias de poder, das ideias de direitos, a partir do movimento iluminista. A partir da intensificação dos processos fabris, a Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do que entendemos como o capitalismo moderno. Formaram-se ali de maneira clara dois grupos sociais, a burguesia industrial e o operariado, né? Então, como eu estava falando na aula passada, o movimento da burguesia ela surge a partir do momento que ela começa a perceber que ela pode lucrar e ela pode enriquecer muito pegando artesãos e manufatureiros e colocando em um mesmo salão, onde ele pode pagar por este trabalho, por este conhecimento que este indivíduo tem. Ele vai oferecer a esses indivíduos que antes trabalhavam em suas casas as ferramentas necessárias para eles produzirem, por exemplo, a indústria têxtil, né? Vamos dizer que esses indivíduos queriam produzir, eles tinham conhecimento de produzir um cobertor, só que eles produziam a partir da demanda. Uma pessoa ia na casa deste indivíduo, né, do artesão ou do manufatureiro e dizia: olha, eu quero uma
um cobertor, né? E ele ia lá e pegava as lãs que ele tinha ou havia adquirido aí com os fazendeiros, principalmente os que criavam ovelhas. E a partir dessa lã ele produzia esse cobertor e oferecia a pessoa que havia encomendado, né, por um determinado valor, e era daí que ele tirava os seus sustentos. Com os burgueses, como eles começaram a perceber que eles poderiam pegar esse indivíduo, tirar de suas casas, colocar em um galpão, dando a ele a lã, dando a ele as ferramentas necessárias para costurarem ou para construir seus cobertores, né, para vender. E ele disse: olha, eu posso vender. Os artesãos, eles não mais trabalham para si, né? Eles vão vender um pouco do seu tempo que eles têm, um pouco do seu conhecimento, e vão começar a produzir esse material, esse cobertor, para o burguês que vai comercializar aí nas feiras, nas lojas, e todo o dinheiro vai para o burguês, sendo que o operário que ele deixa de ser artesão, deixa de ser manufatureiro, e ele passa a ser agora um operário proletariado, como a gente vai ver. E este operário ele vai vender a sua mão de obra, né? Ele vai receber apenas pelo valor que ele combinou de quanto valeria a sua mão de obra. Vamos dizer que ele dizia: olha, eu trabalho 8 horas por você. Um exemplo, fazendo esse anacronismo, né, que não era a moeda da época, mas é só a fim de entendimentos, eu trabalho para você a R$ 20 o dia, né? Eu começo das 7 da manhã às 5 da tarde, e o patrão, né, vamos dizer assim, o burguês, ele queria que esse indivíduo produzisse o maior número possível de cobertas dentro desse dia. No final, né, do dia, ou no final aí da semana, dependendo do dia que fosse estabelecido para o pagamento, ele ia receber, vamos dizer que ele trabalhou 5 dias, R$ 100 pela sua mão de obra, sendo que ele produziu aí 100 cobertas. Vamos dizer que ele produzia, né, 20 cobertas por dia. Então, aliás, 4 cobertas por dia, né? Então, é isso que o burguês ele vai dizer, que essas 100 cobertas, né, que ele conseguiu construir, ele conseguiu fazer, pertence agora ao burguês. Gente, eu fui muito ruim na matemática agora, desculpe. Mas é a fim de exemplo, né? Só recapitulando, então esse indivíduo, essas cobertas agora ficam, né, para o burguês, e em vez do operário que antes recebia pela confecção das cobertas, agora ele está recebendo apenas por sua mão de obra, sendo que as cobertas agora pertencem ao burguês, que ele vai vender por um determinado valor, ao qual ele pode tirar o valor que ele deu, o custo que ele deu ao indivíduo ao qual fez a coberta, né, a mão de obra do operário, os materiais que ele comprou para fazer a coberta, e o resto que sobra é o lucro dele. Então é em busca do lucro, ou seja, quanto mais se produzisse, o operário produzisse, quanto mais pessoas ele teria para produzir estas cobertas, né, mas o lucro dele seria maior. Mas para isso teria que também esse burguês começar a ampliar o campo de comercialização. E eles precisavam também de que os governos regentes, seja dos reis ou seja dos presidentes, começassem aí
a dar condições para que ele tivesse facilidade em comerciar essas cobertas. Então, o burguês, o que é que ele faz? Eles começam a se unirem, eles começam a formar seus grupos políticos, começam a lutar por reformas políticas, ao qual esse grupo da burguesia eles tivesse acesso na criação das leis. Então, veja que quando eles chegam no poder, nos parlamentos, começam a fazer parte dos governos, as leis que passam a ser criadas, todas vão favorecer esses grupos. Então, a população pobre vai começando a ficar à mercê desse grupo, porque é um grupo, né? A burguesia vai ser um grupo que vai pensar na construção das leis para ampliar o horizonte do comércio, ampliar as riquezas, ampliar aí a contratação de pessoas, para fazer com que as pessoas sintam a necessidade de trabalhar para ele. Então começa uma série aí de mudanças dentro da Europa, principalmente dentro da Inglaterra, onde foi o ponto inicial da Revolução Industrial, e elas são significativas até hoje, porque é um poder que a burguesia tem até hoje nas sociedades, principalmente ocidentais. Quando a gente fala de sociedades ocidentais, estamos falando aí da América, estamos falando da Europa, onde esse pensamento ele é mais forte em relação ao domínio da burguesia dentro dessa sociedade, dentro das leis dessa sociedade. Não quer dizer também que os continentes como os países ali do Oriente e os países da África não têm esse sistema, essa influência da burguesia. Mas só que nós, quando estamos falando do Ocidente, nós estamos falando, né, da base a partir da Europa e dos países que tiveram e sofreram o impacto deste tipo de economia. Então, os países do Ocidente vão pensar na lógica capitalista. Veja que dentro da África, por exemplo, há um conceito bem diferenciado chamado Ubuntu, é uma expressão filosófica ao qual os indivíduos africanos, as crianças africanas, elas são incentivadas a compartilhar, a dividir. Então, nossas crianças aqui no Ocidente, né, elas não são incentivadas a dividir, pelo contrário, elas estão em constante competição, elas precisam se tornarem melhores competidores, melhores estudantes, melhores pesquisadores, melhores médicos e advogados, eles precisam ser melhor em alguma coisa. Então, mas essa característica de ser melhor é porque ele só vai ser melhor se tiver pessoas que não tenham as mesmas qualidades, as mesmas qualificações que ele. Então, essa lógica capitalista, ela começa a dominar o mundo, né, contemporâneo, depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês vão ver no nono ano, mas já dentro da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, esta forma de competição, ela vai ganhar força, ela começa a ser instituída dentro dessas sociedades, principalmente a sociedade inglesa, né? Então os indivíduos eles começam agora a lutar pela sobrevivência e os mais capacitados é os que vão ter melhores condições aí, não só de crescerem economicamente, mas também de ocuparem agora cargos que começam a serem criados cargos, profissões, instituições, né? Então os indivíduos eles começam a reorganizar o mundo deles a partir da Revolução Industrial e da divisão de classes. Outra característica, né,
para a gente aqui definir o que é burguesia industrial, né? É a classe dos proprietários dos meios de produção, também denominados capitalistas, dos donos das matérias-primas, das fábricas, das máquinas, dos bancos, das terras e de outros bens. Ela se apropria dos lucros gerados pelo aumento da produtividade proporcionado pelas novas máquinas. Então, eu volto a repetir o exemplo, né? Se eu, dentro das minhas condições, eu tenho dinheiro, eu tenho o capital, que é o dinheiro, para contratar uma pessoa, para produzir para mim, por exemplo, vamos lá, eu abro uma loja, né? Eu abro uma fábrica, tipo, eu tenho dinheiro para montar uma fábrica, eu compro os aparelhos para construir cadernos, por exemplo, né? Eu compro as folhas, eu compro os arames, eu pago às pessoas que têm o conhecimento de como produzir os cadernos, né? E se eu tenho o ambiente, se eu tenho o dinheiro, se eu tenho uma matéria-prima e eu tenho uma mão de obra, eu sou o capitalista, né? Porque eu estou pagando tudo isso e tudo que vai ser produzido dentro da minha fábrica pertence a mim, até mesmo o tempo das pessoas que trabalham para mim. Então, naquele momento que ele entra na fábrica, o tempo dessa pessoa pertence ao capitalista. A vida dessa pessoa pertence ao capitalista. Então, ela só faz uma coisa se o capitalista, se o burguês ele deixar, se o dono da fábrica deixar. E começa aí a surgir dentro das sociedades, dentro das fábricas, as formas de controles, né? Então, os controles, né, que hoje são estabelecidos, quando a gente fala de controle, é importante vocês entenderem a relação até mesmo dentro da casa de vocês, né? Então, se o pai de vocês diz assim, olha, de 11 horas da noite é para todo mundo estar dormindo. Então, o pai ou a mãe de vocês diz assim, de 11 horas para todos estarem dormindo, e você desobedecer, você vai ser punido. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas, em compensação, se você for um menino obediente ou uma menina obediente, os pais sempre vão estar falando bem, sempre vão estar dando uma recompensa a vocês. E essa lógica, né, essa lógica da disciplina, essa lógica de ser o dono do tempo da pessoa, de ser o dono da mão de obra da pessoa, ser o dono do conhecimento da pessoa, é o que vai ser incorporado aí pela visão dos burgueses. Então, quando você entra numa loja, quando você entra numa fábrica, quando você chega em um ambiente como a escola, por exemplo, né, nós professores, nós somos a mão de obra do Estado. Quando a gente fala do Estado, estamos falando aí da prefeitura, né? Então, nós somos a mão de obra da prefeitura. A prefeitura precisa aí fazer com que os seus cidadãos, né, bananeirenses, eles cresçam sabendo de conhecimentos de matemática, de geografia, de história, de artes, de formação humana e tal. Mas como é que ele vai fazer isso? A prefeitura vai, contrata os indivíduos que se capacitaram para isso, os indivíduos que se formaram profissionais, pagam o tempo. Então, quando nós estamos na escola, nós estamos vendendo aí o nosso tempo, a nossa mão de obra, o nosso conhecimento para a prefeitura, para que a prefeitura possa aí ofertar. Aí você diz, mas professor, então qual é o lucro da prefeitura? Veja que vocês vão crescer, vocês vão se tornar depois cidadãos de Bananeiras, e vocês, dentro dessa ideia de cidadania, vocês vão se tornar donos de lojas, donos de supermercados, vocês vão se tornar advogados, vão se tornar aí juízes, vão se tornar prefeitos, vão se tornar vereadores, vão se tornar donos de casa, donas de casa, vocês vão compor a Bananeiras daqui a 20 anos. Então, a partir daqui a, vamos dizer, nós estamos em 2020, em 2030 vocês já estão ocupando todos esses espaços, as universidades públicas, vocês vão estar ocupando aí, começando a ocupar
os hospitais, as universidades, e daqui a 20 anos vocês vão estar ocupando os hospitais, os fóruns, os tribunais, vocês vão estar ocupando aí os supermercados, vocês vão estar ocupando as lojas, vocês são o futuro da cidade. Então a prefeitura ela começa a e até mesmo esse trabalho de vocês, né, vai se reverter depois em impostos e em serviços para a cidade. Este é o lucro ao qual o Estado ele recebe quando ele está comprando a mão de obra dos indivíduos, né, dos funcionários, que a gente diz assim, o funcionário público, mas está dentro da lógica capitalista, ao qual nós estamos vendendo um pouco do nosso trabalho, primeiro para sobrevivermos, né, para termos aí dinheiro para comprar, porque se nós não vendemos a nossa mão de obra ao Estado, nós não vamos ter dinheiro para ir nos supermercados nos alimentar, já que nós não temos terras para plantar, nós não temos aí uma maneira coletiva de divisão, né? Então eu só tenho acesso a determinados bens se eu trabalhar, se eu começar a formar os salários, e essa é a lógica da divisão da luta de classe instituída pela Revolução Industrial, onde pouquíssimas pessoas vão ter dinheiro de mandar e onde muitas pessoas vão ter né, ter que obedecer às normas desses indivíduos. Mas quem é que sai ganhando principalmente com tudo isso são os burgueses, porque eles vão começar a estruturar as suas riquezas a partir dessas mãos de obras. E dentro aqui, né, nós temos... Ela se apropria dos lucros gerados pelo aumento da produtividade, proporcionado também pelas novas máquinas. É interessante, gente, ressaltar que as máquinas, ela também surge a partir do incentivo da burguesia às pesquisas, para que eles pudessem cada vez mais produzir de maneira mais fácil, mais rápido, e que eles pudessem pagar menos as mãos de obras. Então veja, quando os burgueses eles começam a utilizar as máquinas dentro das suas fábricas, né? O tempo que se levava antes para produzir uma coberta, agora ele está produzindo 2 ou 3 cobertas. Então é mais rápido, é mais econômico até, e a mão de obra do indivíduo que antes só essa pessoa tinha conhecimento, né, e por isso ele poderia vender a sua mão de obra cara, ele vai começar a vender a mão de obra barata, porque outras pessoas também vão começar a serem educadas e a serem capacitadas para manipular essa máquina, né? Vamos colocar um exemplo simples aqui. Você tem um aparelho celular. O seu celular ele deu defeito. Então você vai para onde? Você vai procurar o técnico, e se só tem um técnico na sua cidade, ele vai cobrar R$100 para consertar. Você vai ter que pagar os R$100 se você não quiser ficar sem celular, porque só ele sabe consertar. Mas vamos dizer que esse técnico, né, você vai e já pensando nisso, você faz um curso e aprende a consertar também. Então, em vez de você cobrar R$100, você vai cobrar R$80 agora para consertar o salário de outra pessoa. Então, veja, essa é a lógica capitalista, né? Você agora tem um conhecimento e a outra pessoa, né, ela não vai ser a única que tem esse conhecimento. Enquanto mais pessoas começam a fazer esse movimento de aprenderem a consertar os celulares e abrirem as suas lojas de conserto, mais você vai tender a diminuir o preço da sua mão de obra, né? Você vai dizer, tipo, antes você tinha 80, para que você adquira mais cliente, você vai ter que oferecer a 60, depois a 30, até chegar um momento ao qual todas as pessoas já saibam manipular essa
esse conserto do celular, e uma pessoa diz assim, eu faço para tu por 10 reais, então você não vai dar 100 reais para que uma pessoa conserte o celular para você. E se você souber, né, consertar este aparelho, você mesmo vai fazer, então você vai economizar na lógica 100 reais. Essa é a ideia da revolução industrial, né? Então, as máquinas, ela vem com essa alternativa de você produzir mais em pouco tempo, gastando menos, né? E lucrando mais. Então, é uma observação que nós temos que ir. E a mão de obra dos operários, né, como esta parcelinha dentro da produção, dentro do custo que o burguês ele vai ter que pagar, né? Ele vai ter que custear para ter os seus produtos. Então ele vai oferecer as ferramentas, vai oferecer dinheiro, vai comprar o conhecimento, vai comprar o tempo deste operário, e este operário ele vai lucrar, vamos dizer desta forma, a partir do tempo que ele vendeu ao burguês, a partir da mão de obra que ele vendeu ao burguês. Mas só tem um problema, que os produtos que ele começa a produzir para o burguês, muitas vezes ele não vai ter o dinheiro suficiente, o dinheiro que ele recebeu pela sua mão de obra não vai ser suficiente para ele usufruir daquele produto que ele ajudou, que ele construiu, que ele confeccionou. Então ele vai ter que trabalhar ainda mais para poder ter acesso àqueles bens. E se a gente prestar atenção, os nossos pais, por exemplo, né, principalmente os pais da gente que trabalha na agricultura ou trabalha em qualquer, por exemplo, ramo aí do comércio, ele vai, ou você pode prestar atenção, o indivíduo ele está ali num roçado, está plantando, está fazendo um monte de coisa, né? E depois ele está trabalhando aí para um dono da fazenda. E o dono da fazenda, ele conseguiu aí 100 quilos, vamos dizer assim, né? 100 quilos de feijão. Aí só que ele não vai dar ao seu pai, né? O seu pai vai receber o dinheiro e ele vai ter que comprar esse feijão ou na feira ou no supermercado. Então, é uma maneira que os burgueses eles vão utilizar essa lógica. E às vezes o dinheiro que o seu pai recebeu para produzir, o seu pai ou a sua mãe receberam para produzir este feijão, para colher este feijão, para plantar, para regar, e passou tempo até eles recolherem, isso não vai ser o suficiente, né? E o dinheiro que eles têm não vai ser suficiente para comprar o feijão. Então eles ajudaram a plantar, a colher, a cuidar do feijão, mas eles não vão ter aí o dinheiro suficiente para consumir esses bens. E a lógica aí da Revolução Industrial, o desenvolvimento do capitalismo surge desta característica, né? O operário, o proletariado, é o trabalhador operário que surgiu com a Revolução Industrial, e quem doca da sua força de trabalho recebe um salário para sobreviver, né? Então, aí os indivíduos, né, voltando a recapitular, eu como professor, eu não estou fazendo o meu serviço de graça. Todo mês a prefeitura deposita um determinado valor que foi combinado entre mim e ela, e isso nós estamos vendo quando a gente está trabalhando aí com Rousseau, né, dentro das ideias iluministas, e eu estava explicando para vocês o contrato social. Então, esse contrato ele também está atrelado a várias condições do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, subentende-se que eu tenho um contato com a prefeitura, onde ela deposita um determinado valor mensal para que eu possa dar aula a vocês. Então, neste momento, é este salário que eu recebo da prefeitura que eu tenho para sobreviver. E a prefeitura aí é a minha patroa, né? A Secretaria da Educação de Bananeiras é a minha patroa. Essa é a relação que é estabelecida. Veja, eu tenho agora uma maneira de sobreviver se eu vender o meu conhecimento, se eu vender o meu tempo
para ela. Então, eu não posso, por exemplo, ir dar aula quando eu quiser. Veja que nós estamos tendo aula online, né? Porque o meu tempo é da prefeitura. Então, na segunda-feira, das 13 às 17 horas, durante toda a tarde, eu tenho que estar em frente ao computador, tirando dúvidas, preparando aula, corrigindo atividades, porque é o tempo ao qual eu tenho para construir o meu salário no final do mês. Então, se eu faltar com alguns pedidos ou alguma recomendação da prefeitura, eu vou ser penalizado. Isso nós vamos ver mais adiante. Gente, aqui eu dou essas relações de trabalho nas fábricas, né? Então, como essas relações eram instituídas? Aí, primeiro, o salário paga apenas uma parte do tempo do trabalho, o restante é apropriado pelo capitalista, né? Então, você pode trabalhar o dia todinho, você não vai receber pelo dia todo que você trabalhou, porque se você prestar atenção, vamos dizer que o seu tempo, você trabalha você recebe R$ 20 pelo turno da manhã, mais R$ 20 pelo turno da tarde, mas sendo que você poderia estar fazendo outras coisas, ou você poderia estar aproveitando esse tempo para fazer alguma coisa que você gosta. Então, não, o patrão ele vai pagar apenas uma parte do tempo, a outra parte do seu tempo é dele. Então, ele pode fazer o que quiser, ou ele pode fazer com que você supra o que ele quiser, porque você aceita essas condições. Então, uma parte do trabalho, do tempo, é o pelo qual você vai receber, é o que nós chamamos de salário. Outra parte, aí é o tempo exclusivo para a produção dos produtos do capitalista. Os operários eram submetidos a condições desumanas de trabalho. Quando a gente está dizendo aí, né, a condições desumanas de trabalho, nós vamos ver que as jornadas de trabalho eram excessivas, como tipo, eles trabalhavam mais do que o corpo conseguia aguentar, eles não tinham alimentação adequada, eles eram maltratados, eles eram agredidos. Então, tinha as condições aí ao qual dificultava a realização do trabalho dos operários dentro das fábricas, mas era a situação ao qual estava inserido. Então, tinham muitos mesmo que chegavam aí a perder membros como um braço, ou perdiam dedos, ou se machucavam, se acidentavam, até mesmo morriam de acidente de trabalho, porque não tinha segurança dentro dos trabalhos, contraíam doenças, porque as fábricas eram sujas, eram super quentes e assim por diante. Então, este era o aspecto das fábricas ao qual os indivíduos estavam inseridos, né? Então, trouxe aqui para vocês, né? As fábricas geralmente eram quentes, úmidas e sujas, escuras. As jornadas de trabalho chegavam a 14 ou 16 horas diárias. Hoje, na legislação, né, você pode trabalhar aqui no Brasil, as leis trabalhistas permitem que os indivíduos trabalhem de 8 a 12 horas. O salário mínimo, ou seja, o mínimo que a pessoa pode receber é R$ 1.040, se eu não me engano. Então, se o indivíduo receber menos do que isso, está indo contra as leis. Tem regimes aí contractual, ou seja, de contrato ao qual pagam até menos, muito menos do que isso. Por exemplo, um professor de rede privada, de rede de ensino, ele às vezes trabalham a semana inteira e no final do mês eles recebem menos de 400, menos de R$ 300 pelo seu conhecimento, pela sua mão de obra. Então, as legislações, né, trabalhistas, a qual vão colocar. E dentro dessas condições, né, de trabalho, você vai ter aí os materiais, você vai ter muitas vezes a não adequação do ambiente, o ambiente não era propício para determinadas atividades, por isso que as doenças se proliferavam, não tinham as ferramentas necessárias para realizar determinados trabalhos e assim por diante. Muitos trabalhadores
adquiriram doenças respiratórias por causa do ar poluído que vinha das máquinas, os movimentos repetitivos dos braços desgastavam as articulações do corpo e causavam intensas dores. Por exemplo, quem assistiu o filme Em Tempos Modernos que eu recomendei, Charlie Chaplin, né, ele retrata bem, ele está lá com o aparelhozinho, tipo com as duas chavezinhas, colocando os parafusos, e no final do dia ele sai com esses movimentos repetitivos, porque é um movimento que eles vão permanecer o dia todo fazendo. O filme Tempos Modernos, Charles Chaplin, ele vem trazendo essa discussão de como as fábricas estavam inseridas. E como esse movimento ele era puxado, como este trabalho ele era muito difícil, muito dificultoso, esses indivíduos vão ter muitas dificuldades aí, de muitos problemas de saúde, muitos problemas no corpo, vão ficar... Imagine você passar a vida inteira assim. Então, eles vão ter a expectativa de vida diminuída, né? Porque eles vão morrer mais cedo, eles não vão ter uma capacidade de viver muito. Então, esses foram os problemas da Revolução Industrial. Alguns operários sofriam graves acidentes de trabalho e ficavam incapacitados para o resto da vida. Os patrões incentivavam o trabalho infantil, pois as crianças recebiam salários mais baixos e eram mais obedientes, né? Então, as crianças também. Hoje, né, vocês estão aí no bem bom, tem alguns que ainda ajudam os pais, ainda trabalham em algum canto, e até mesmo, né, tem uma legislação que é considerada o Estatuto da Criança e Adolescente, que ela proíbe o trabalho infantil. Mas nesta época, entre o século XVIII e o século XIX, as crianças, tipo 5, 6, 7 anos, elas estavam fazendo um trabalho que uma pessoa adulta fazia. Ela estava ali pegando no pesado, ela estava carregando massa, estava carregando aí minérios, estava trabalhando dentro das fábricas como uma pessoa adulta. Só que os patrões, os burgueses gostavam dessa ideia, porque você tem uma força de trabalho que ela poderia demorar mais tempo, né? Vamos dizer que uma criança ela nasce com 6 anos, ou nasce não, ela com 6 anos começa a trabalhar dentro dessa fábrica, e ela vai crescendo dentro dessa fábrica para este patrão. Então, com 16 anos, com 16 anos ele vai ter um adolescente trabalhando, fazendo funções. Com 26 anos a mesma coisa. Então a possibilidade era maior, mas também ele poderia pagar menos salário, o dinheiro desses indivíduos era menos. A mesma coisa acontecia com as mulheres, né? As mulheres elas também trabalhavam, exerciam funções dentro das fábricas, mas recebiam menos do que o homem, porque estava dentro da lógica de que o homem, né, ele era superior não só às mulheres, mas também às crianças, porque o homem ele era mais forte, porque o homem ele era mais sábio, ele era mais ágil, as mulheres eram mais lentas, as mulheres elas tinham seus problemas, né, biológicos, como vocês já estudaram em ciências, ou ainda vão estudar em ciências. As crianças não vão ter a força necessária para exercer o trabalho aí bem eficiente como os homens faziam, mas é por causa disso que os homens vão receber mais, uma coisa que agora, né, os movimentos atuais, eles discutem que isso ajudou a menosprezar a imagem da mulher nas sociedades ocidentais. Então nós temos aí, né, este lado da Revolução Industrial é um lado ao qual nós vamos perceber que muitos problemas também surgiram junto com a Revolução Industrial. A disciplina na relação de trabalho, fabril, né, eu trouxe aqui para vocês também. Os operários eram tratados com violência pelos chefes ou capatazes, e muitas vezes punidos com castigos físicos. Então, esses indivíduos, quando estavam na fábrica, eles apanhavam, eles tinham que ser obedientes, porque tinha a lógica da fábrica também
era um lugar onde você tinha que ser muito disciplinado. Você tinha hora para levantar, você tinha hora para comer, você tinha hora para chegar. Se você chegasse atrasado, o patrão poderia descontar do seu salário, poderia lhe agredir. Isso, a violência no trabalho era muito comum nessa época. Para vocês terem ideia, não tão diferente, né? Ainda hoje há essas condições, por exemplo, na China, houve um maior debate há algum tempo atrás, não tão distante, eu acho que um intervalo de 1 ou 2 anos, ao qual os indivíduos da China estavam recebendo fraldas descartáveis, né, para utilizarem no trabalho, para não terem que deixar o que estavam fazendo nessas fábricas para irem no banheiro. Então, tudo isso é tempo. Quando os indivíduos estão dizendo assim, olha, tempo é dinheiro, ele está dizendo o tempo que você leva para comer, o tempo que você leva para ir ao banheiro, você poderia estar produzindo para mim. Você está deixando de produzir uma peça ou algo que pode contribuir com o aumento do meu lucro. Então, você não tem que parar. Você vai ter meia hora, vai ter 15 minutos para comer. Se você não comer dentro desses 15 minutos, quando tocar o sino das fábricas, chamando e você chegar atrasado, você vai ser punido. Então, essa violência, essa disciplina, ela vai ser constante dentro das fábricas. As disciplinas exigidas nas fábricas eram garantidas pela vigilância de supervisores. Então, as fábricas vão instalar, né, uma pessoa que também vai vender a sua mão de obra, mas a sua mão de obra vai ser exatamente vigiar para saber se esse indivíduo, se essa pessoa está trabalhando ou ela está deixando de trabalhar. Então, era uma pessoa que ele passava, ele fiscalizava para ver se o indivíduo estava trabalhando corretamente, para ver se o indivíduo estava cumprindo com as suas obrigações, para ver se ele não estava perdendo tempo, se ele estava com preguiça. Então, os supervisores, eles vão ter um papel muito importante na organização da fábrica. E é interessante que esse horário que nós começamos a instituir, a hora de chegar, a hora de comer, a hora de sair, vai começar a mudar toda a sociedade inglesa e depois toda a sociedade do Ocidente, né? Então, isso não vai só ficar atrelado nas fábricas, mas também vai para o cotidiano. Você vai ter uma hora de visitar alguém, você vai ter a hora de ir à missa, você vai ter a hora de fazer determinada atividade. Você tem que começar a organizar dentro da disciplina o seu mundo. Então, com punições, por outro lado, afagos. Então, a disciplina ela começa a moldar também o mundo ocidental. Os patrões também instituíram prêmios para os operários mais disciplinados e multas para os descumpridores de horários e de outras normas, né? Então, os operários que produziam mais, eles eram promovidos, eles iam desfrutar de determinada coisa, mas não é porque o patrão era bonzinho, não. Pelo contrário, os patrões vão fazer isso, ele vai escolher uma pessoa que, para servir de exemplo, para fazer com que os outros indivíduos, ao observarem que aquele colega conseguiu ocupar um determinado cargo, que ele trabalhe mais. Mas só que nem todos vão alcançar, né? Por mais que ele faça, porque o supervisor só tem uma promoção para oferecer. Quando eu falo assim, só tem uma promoção, vou dizer que nem todo mundo vai ser supervisor, né? Ele pode botar essa pessoa para ser supervisor, mas é só um supervisor. Então, os outros vão ficar o tempo todo aí nessa disputa para um dia sair da condição do que eles se encontravam, ou para receber o prêmio que foi prometido pelo patrão. Nós temos aí, nesta disciplina rígida, foi possível através do uso dos relógios mecânicos. Então, é neste momento que você tem aí, por exemplo, o início dos relógios, o início dos alarmes. Veja
que, se vocês prestarem atenção, na nossa sala de aula, por exemplo, nós iniciamos uma determinada hora, uma aula de história, por exemplo, começa de 1 hora, de 1h45 o sino toca. Aí o professor sai e entra outro professor. Isso é a lógica que começa a ser iniciada dentro da escola ou dentro das fábricas, né? Que hoje é refletida em quase todos os ambientes do nosso, ou praticamente todos os ambientes do nosso cotidiano, da nossa sociedade. Então esses indivíduos, eles estavam lá, né, e o sino toca, tem um relógio dizendo que o supervisor ele começa a utilizar os relógios aí também no século XIX que começa a surgir os relógios de pulso, onde as pessoas têm que ter os relógios em casa para saber a hora de chegar nas fábricas. Eles não vão ser... eles não vão ter a permissão de utilizar, de saber a hora. Quem vai dizer o tempo do horário desses indivíduos saírem da fábrica, ou que eles já atingiram o horário, vai ser o supervisor. Então o supervisor vai dizer para ele, né, que ele atingiu o horário e que está na hora dele sair da fábrica, mas ele não vai saber a hora, ele vai trabalhar o dia todinho sem saber que é a hora. Às vezes ele entra na fábrica de dia, quando ele saía já era de noite e ele não tinha percepção de tempo. E imagina aí quanto horrível era você não saber o que está acontecendo no mundo fora, né? Não saber quando foi que escureceu. Aí, quando nós nos concentramos muito tempo em uma atividade, parece que o tempo não passou, não é isso? Mas quando a gente presta atenção, já está em outra temporalidade. Se a gente começa a fazer uma atividade de manhã e quando a gente olha no relógio, já está beirando aí a tarde. Ou se não, quando a gente faz uma atividade à tarde e a gente olha, já está escurecendo, porque a nossa capacidade de percepção do tempo muda também. E é por isso que os relógios vão ser proibidos também, né, de serem utilizados pelos trabalhadores, e só o supervisor aqui pode avisar a hora do trabalho do indivíduo, né? Aí nós vamos ter os movimentos trabalhistas, né, no século XIX. Eu trouxe para vocês o que eram os movimentos trabalhistas. É quando esses operários eles começam a se reunir para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de salários. Aí eles vão começar a se entender que eles também precisam lutar para que a situação deles mudem. Então, se eles começam a ver, olha, se o patrão, para poder produzir, para poder ficar cada vez mais rico, eles precisam se os patrões, eles para ficarem mais ricos, precisam da nossa mão de obra, então a gente também tem que colocar aqui as nossas necessidades, as nossas demandas, dizer para ele o que nós queremos para continuar produzindo para eles, para continuarmos vendendo a mão de obra para eles. Então eles começam a se organizarem, eles começam a pensar o que poderia deixar o trabalho melhor, o que poderia facilitar a vida deles. Então eles vão se reunindo aí nos grupos, né? E com isso surgem os movimentos trabalhistas. Sendo considerado hoje as primeiras revoltas dos operários, o ludismo foi um movimento social ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812. O movimento ia contra os avanços tecnológicos ocorridos na Revolução Industrial, que ocasionaram na substituição do trabalho humano por máquinas. Então o ludismo ele começa a ser um movimento que eles viam, os trabalhadores já não tinham condições adequadas de trabalho, já sofriam muito, já ganhavam muito pouco. Imagine com a substituição de muitas mãos de obras pelas máquinas, né? Então muita gente começa a ficar desempregado, muita gente estava começando a passar fome, estavam perdendo suas casas, não sabiam onde morar, não tinham dinheiro para pagar o aluguel, estavam morando nas ruas. Então os operários começam a reivindicar para que os patrões
não substitua a mão de obra humana pela mão de obra de máquinas. Então eles começam a invadir as fábricas, eles começam a quebrar as fábricas, eles começam também a reivindicar aí, construções ou reformas dos ambientes para que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho. E assim, né, esse movimento ele vai ganhar força dentro da Inglaterra e depois, né, consequentemente, os países que estavam começando a adotar a industrialização também vão ver esses reflexos dos movimentos iniciados na Inglaterra dentro do seu território também, das fábricas de seu território. Então, são movimentos muito fortes, né? É a partir daí que começa a se pensar, por exemplo, nos direitos dos trabalhadores, que hoje os nossos pais e nós, profissionais, temos, né? Há uma luta ainda muito intensa, porque ora nós temos direitos, ora os governos tiram os nossos direitos. Então é uma luta constante que foi iniciada, intensificada desde o século XIX, que hoje nós ainda estamos lutando para ter melhor condições de trabalho, para ter melhores condições de comprar nossos instrumentos, sermos bem remunerados pela nossa mão de obra, porque estamos estudando, estamos aí correndo para nos tornarmos profissionais melhores. Então, tudo isso, entendemos que a riqueza do burguês ele é feito a partir da nossa mão de obra, então nós vamos aí reivindicando também que não só o burguês ele saia ganhando aí neste processo. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, os ludistas ou os quebradores de máquinas, como ficaram conhecidos, eram os operários que participavam de protestos e revoltas radicais. O movimento ficou marcado pela invasão de diversas fábricas e pela destruição de máquinas e equipamentos, considerados o motivo do desemprego e das péssimas condições de trabalho daquela época. O movimento ludista perde sua força com a organização dos primeiros sindicatos na Inglaterra, as chamadas Trade Unions, né? Então, olha só, por que os sindicatos vão permanecer? Porque os indivíduos, geralmente, eles trabalhavam de forma isolada. Com os sindicatos, não. Os sindicatos, eles começam a chamar as pessoas e dizer, olha, se nós queremos conseguir alguma coisa, temos que nos organizar, temos que nos concentrar aqui na nossa demanda, nas nossas necessidades e começar a lutar por elas. Então, os Estados Unidos, né, ela vai começar a pensar uma ideia de classe organizada que luta por direitos, onde não só uns vão demonstrar a sua indignação, mas também vão ofertar aí, né, alternativas a serem adotadas, serem consideradas pelos patrões, pelos burgueses e também pelos governos para facilitar a vida dos trabalhadores. Nós temos aqui outro movimento do trabalhista do século XIX, que foi o cartismo, né, que constituído pela Associação dos Operários e derivado das mudanças trazidas pela primeira Revolução Industrial. O movimento cartista reivindicava direitos políticos dos operários como sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto secreto e melhoria nas condições de jornada de trabalho. Então, os cartistas, eles, diferente dos ludistas, né? Os cartistas eles já tinham uma ideia que era necessário fazer o mesmo movimento que os burgueses estavam fazendo. Era necessário se tornarem uma força política também, onde eles poderiam eleger os representantes, ter o direito de votarem, de escolher os políticos ao qual defendiam as pautas trabalhistas. Então eles começam a se organizar e eles começam a fazer com que os burgueses, com que o Congresso, né, os parlamentos, eles começassem a reconhecer a classe operária também
como agentes políticos, como seres que tinham direito de expressar aí as suas vontades e as suas demandas. O cartismo ocorreu entre a década de 30 e 40 do século XIX e ficou conhecido por este nome devido a uma carta escrita pelo operário William Lowey em maio de 1838. A chamada Carta do Povo registrava todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas nas políticas trabalhistas e, apesar de ter o apoio de uma grande massa, teve todas as petições rejeitadas pelo parlamento, né? Então ele reúne, o movimento operário começa a entender que essa classe operária que está na fábrica é o povo, e esse povo ele tem demandas de alimentação, de saúde, de educação, de condições de trabalho. Aí eles se reúnem, reivindicam, o parlamento rejeita, mas essa luta não cessa, eles começam a intensificar ainda mais as lutas até começarem a conseguir aí os seus direitos, né, trabalhistas. Então nós temos aqui a influência do cartismo sobre o movimento operário internacional foi muito grande. Após o fim do movimento, diversas leis trabalhistas foram criadas e implementadas no intuito de combater a exploração da força de trabalho e mediar as relações entre os operários e a burguesia industrial. Então vocês começam a observar o seguinte: os professores, por exemplo, quando paralisam as suas atividades, eles não estão paralisando porque não querem dar aula. Pelo contrário, há umas demandas que estão sendo desconsideradas ou estão sendo descumpridas, que os professores, quanto classe operária, como trabalhadores, eles se reúnem, eles decidem parar para dizer aos políticos ou dizer aos seus patrões que eles também têm suas necessidades, eles precisam ser atendidos em suas necessidades, eles precisam de aumento de salário, eles precisam aí de descanso, de uma hora mais estendida de descanso, e isso vai fazer não só estar dentro da classe dos professores, mas todas as classes trabalhistas. Então os petroleiros param, os caminhoneiros, aí há 2 ou 3 anos atrás, em 2017, se eu não me engano, pararam, né, o país, e eles estavam reivindicando aí a diminuição do preço do diesel e assim por diante. Então há uma demanda das classes trabalhadoras que as greves, as manifestações de rua, os protestos que são realizados, as paralisações, elas começam a tentar buscar aí os direitos desta classe trabalhadora, né? Desta classe que está, como é que se diz, lutando para conseguir aí os seus direitos. E aqui eu trouxe para vocês o que foi o Trade Unions, né? Trade Unions. Eu acho que é assim que se fala, perdoem. Eles foram as primeiras associações formadas por operário cuja meta era se contrapor ao poder burguês e que mais tarde formaram os sindicatos, né? Então essas associações eles começam a entender que os burgueses, né, eles criaram as leis e tudo que a classe operária estava fazendo era só porque os burgueses queriam que eles fizessem. Então, por exemplo, a classe operária, né, quando ela tinha que trabalhar 16 horas dentro de uma fábrica, e eles iam ver quem é que criou essas leis. Foram a população, foram as pessoas pobres? Não, foram os burgueses que estavam no parlamento. Então eles começam a dizer: não, nós precisamos diminuir essas 16 horas para 12, para 8 horas, porque nós precisamos ter tempo para a nossa família, nós precisamos ter tempo para o lazer, nós precisamos ter o tempo de fazer aí as nossas necessidades, resolver nossos problemas, de descansar. Então é impossível trabalhar 16 horas por dia, mas quem é que vai construir essas leis? Então ele diz assim: então nós precisamos formar um poder também, nos constituir como agentes políticos
para que nós possamos lutar contra o poder dos burgueses, dizer para eles que nós também temos as nossas demandas, que não só são eles que têm o direito de se divertirem, têm o direito de passarem o tempo com suas famílias, têm o direito de descansarem, nós também temos, porque nós também somos uma parte essencial dessa sociedade, da formação dessa sociedade. Então, vão ser movimentos que começam a visualizar, a vislumbrar aí o desenvolvimento das sociedades ocidentais. Então, os movimentos sindicalistas eram sistemas de organização que defendiam direitos trabalhistas e tinham foco na resistência à exploração capitalista, né? Então, eles começam a entender que a sua mão de obra é tão importante para o capitalista mais do que ele imaginava. E ele diz assim, espera aí, se o salário que o capitalista me paga pela minha mão de obra, ela é importante para a minha sobrevivência, o lucro, a riqueza desse capitalista, né? E ela também só sobrevive se eu trabalhar. Então começa uma força, aliás, um choque de forças, ao qual os interesses começam a serem brigados, a serem desafiados dentro dessas sociedades. Então, os operários vão tomando consciência, ao que o Karl Marx e outros pensadores das relações de classe, ele vai chamar aí, né, da consciência de classe, quando nós tomamos aí a consciência que a nossa mão de obra ela é importante, que os burgueses eles não são ricos sem a mão de obra. Veja, nesse cenário de pandemia, o que é que a elite brasileira está fazendo? Está indo nas ruas pedindo para que o comércio seja reaberto, porque 30 mil pessoas, ao qual nós já passamos esse número, são vidas de pessoas que não importa, porque se um trabalhador morrer, ele pode substituir por outro. Então eles começam, mas só que se o trabalhador ele está em casa se prevenindo, ele está em casa se cuidando, ele vai dizer o seguinte, e ele não está trabalhando, como é que esses burgueses eles vão aumentar as suas riquezas? Porque eles não vão sair de suas casas para fazer o trabalho que precisa ser feito para os seus lucros aumentarem. É por isso que eles pagam uma outra pessoa. Mas se essa pessoa não está indo trabalhar, não tem como ele aumentar seus lucros. Então eles ficam o tempo todo tentando colocar ou tentando lutar para que esses trabalhadores sejam obrigados a abandonarem a quarentena para voltarem ao trabalho para aumentar os seus lucros. Não importa quem morra, não importa quem se contamine, o maior de tudo aí, dentro da fala do ministro da Economia, é que se tiver que morrer algumas milhares de pessoas, o importante é a economia não parar, né? Então, mas quando você olha quem forma a economia, né, tipo os CNPJs, que são o númerozinho, a identidade dos burgueses, né? Elas não podem pararem, mas os CPFs podem morrerem, né? Então, os CPFs é o cadastro dos trabalhadores, né? As pessoas que contribuem com o Estado, com aí os seus impostos, com as suas transações financeiras e assim por diante, com os produtos que compram. Então, é importante a gente atentar que hoje a nossa sociedade vive uma constante luta de classe, onde os trabalhadores estão lutando para sobreviver, né? Enquanto aí os burgueses estão nas suas casas, tomando seu champanhe, descansando, tendo atendimentos privilegiados nos hospitais, tendo aí condições de se cuidarem, mas eles não estão pensando na vida das pessoas que não têm a mesma condição que eles. Pelo contrário, eles querem, né, que essas vidas voltem ao trabalho, porque se um trabalhador morrer, ele pode substituir aí por outros. Aí, em 1824, o parlamento inglês aprovou a primeira lei que permitia a organização sindical dos trabalhadores. Com a nova lei, houve uma explosão de greves e associações operárias em toda a Inglaterra,
concentrados principalmente na indústria têxtil e na atividade siderúrgica, né? Então, a importância dos sindicatos, eles começam a buscar os trabalhadores e a discutir as necessidades dos trabalhadores. Então, as greves, né, eles começam a lutar aí por direitos, e quando eles não têm pelo fim pelo fim dos castigos físicos, por mais tempo de descanso, por mais tempo de lazer, por mais tempo com a família, por melhores condições de trabalho, onde as fábricas pudessem ser higienizadas, onde as fábricas pudessem ser ventiladas, onde esses indivíduos pudessem trabalhar sem prejudicar a sua saúde, sem prejudicar a sua vida, né? Onde eles pudessem também ter qualidade de vida. Então, os sindicatos, eles começam a se organizar e a lutar para que os trabalhadores tenham também direitos. A partir desse momento, começaram a surgir organizações de federações que unificaram várias categorias de trabalhadores. Em 1830 foi fundada a primeira entidade geral dos operários ingleses, chegando a ter cerca de 100 mil membros. Então veja, né? Você pegar 100 mil pessoas lutando, reivindicando, saindo nas ruas, pedindo para que o Estado, quando eu falo Estado, a gente está falando aqui nos governos, né, dos países, reconhecesse esses indivíduos como portadores de direitos. Então, gente, esta foi a aula de hoje, né? Aqui foram as referências que eu utilizei sobre a Revolução Industrial. Então, principalmente a Era das Revoluções. Então, vocês não esqueçam, né, vocês não esqueçam uma coisa importante, que vocês também vocês estão se preparando para se tornarem esses trabalhadores. Então, a história, ela permite que vocês comecem a refletir que tipo de trabalhadores vocês querem se tornar. São esses trabalhadores ao qual estão o que o Karl Marx chama de alienação, né? Onde só trabalham para os burgueses e não refletem, por exemplo, sobre política, sobre só a sociedade, sobre o cotidiano, e sai de 6, 7 horas de casa para trabalhar, chega de 5 horas cansado, não tem tempo para nada, então chega, vai fazer as atividades de casa, vai dormir para no dia voltar de novo e tal. Ou vocês querem se tornar pessoas conscientes, pessoas que estão lutando por seus direitos, pessoas que entendem aí que é necessário que não só o trabalho, mas ter acesso ao lazer, ter acesso ao esporte, ter acesso à cultura. Então, ter acesso a uma qualidade de vida, aos produtos e aos meios de tecnologias que vocês vão ajudar a contribuir, ajudar a formar, que não só os ricos tenham acesso a determinadas coisas, mas que vocês também tenham. Então, esta é a importância da história, e essa é a importância de nós discutirmos, né, as revoluções industriais, né, porque a Revolução Industrial, nós vamos ver nas próximas aulas, ela vai ter várias fases, ao qual nós temos que observar as características de cada uma, né? Muitos historiadores dizem que a Revolução Industrial foi só uma, mas com várias fases, e tem outros que separam aí a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, porque entende-se que cada uma tiveram suas características, né? Cada uma tiveram seus pontos-chave de desenvolvimento. Mas já tem outros que dizem que foi uma só e que essa revolução industrial ela nunca terminou, já que ela está o tempo todo se reinventando, ela está o tempo todo trazendo aí instrumentos que começaram a surgir a partir da primeira revolução industrial, então há uma continuidade. Na próxima aula eu volto. Cheiro a todos, fiquem bem e se cuidem.